Vamos lá, pessoal, terminar nossa aula sobre sistemas processuais fazendo uma seguinte observação. Qual é o sistema processual vigente na fase investigatória? Qual é o sistema processual vigente na investigação, no inquérito policial, que é o que nos interessa no nosso cargo de delegado de polícia? Gente, não confunda uma coisa. Não obstante haver discussão doutrinária, prevalece que no processo penal, na fase processual, o sistema brasileiro é o sistema acusatório. Nós já estudamos isso. A divisão entre as funções, entre o órgão acusador, a defesa e o julgador. No nosso sistema processual, para nossa prova, não nos interessa marcar que é um sistema inquisitório. Tranquilo? Acontece o seguinte: o sistema brasileiro, ele comporta uma fase pré-processual, uma fase anterior à fase do processo em juízo propriamente dito. E essa é a fase da investigação. É uma fase administrativa. Ou seja, o processo penal brasileiro, que ele é um processo acusatório em sua totalidade, ele comporta uma fase pré-processual, uma fase administrativa, que é a fase da investigação policial, que é a fase da investigação do crime, que é o nosso trabalho, é a nossa colheita de elementos de materialidade e autoria para dar condições ao autor da ação penal ingressar em juízo. Então, o que acontece, minha gente? Essa fase pré-processual, ela tem traços inquisitivos. Eu não tenho condições ainda de dizer que a fase administrativa pré-processual, que é a fase do inquérito, é uma fase acusatória. De forma alguma. Se a gente marcar isso na prova, iremos o quê? Errar a questão. Então, nossa fase pré-processual, ela é uma fase inquisitiva. A fase do inquérito policial, ela traz forte carga inquisitiva. Agora, nós não vamos negar o seguinte: não obstante ter o caráter inquisitivo, eu não confundo a nossa fase pré-processual nos nossos limites constitucionais hoje com aquela fase inquisitiva medieval, com o processo inquisitório medieval. O nosso processo inquisitivo da fase administrativa pré-processual, ele é balizado em limites constitucionais. Eu tenho limites que a própria Constituição impõe à fase investigatória. Tranquilo? Então o que vocês vão responder na prova? É inquisitivo, porém já com garantias constitucionais, já com traços garantistas. Eu quero dizer o seguinte: eu não posso garantir no inquérito policial, que é a importante fase administrativa, o contraditório pleno, a ampla defesa plena, determinados direitos fundamentais de forma plena, porque falta característica inerente ao processo acusatório. Não tem como. Só que, na medida do possível, dentro do que o nosso ordenamento jurídico permite, no estrito cumprimento do dever legal, nós vamos efetivar o máximo os direitos fundamentais. E aqui no nosso processo inquisitivo, a doutrina moderna começa a dizer o quê? O que nós buscamos não é a verdade absoluta, única, máxima, lá do processo inquisitivo medieval, aquele processo com traços radicais. O que nós buscamos aqui é uma verdade possível. Ou seja, minha gente, é uma fase inquisitiva, presidida pela autoridade policial, pelo delegado de polícia. Porém, eu não vou buscar a verdade por qualquer meio, como, por exemplo, a tortura. Eu vou fazer a reconstrução do fato criminoso dentro do que for possível nos limites e garantias constitucionais. E aí, pessoal, nós teremos um material de qualidade, eficiente, uma investigação eficaz, sem violar direitos fundamentais. Ou seja, a restrição que haverá a direitos fundamentais será no estrito cumprimento da lei, no estrito cumprimento da Constituição. Beleza? Nosso processo penal ele é acusatório, porém comporta uma fase administrativa, que é a nossa fase de investigação, a fase inquisitiva.
Não obstante, diferente da inquisitiva medieval, hoje já marcada por traços constitucionais, traços garantistas, onde não podemos, é claro, violar direitos fundamentais. Bacana, pessoal? Ficou tranquilo aí a noção do sistema processual, dos sistemas, tanto o inquisitivo, o acusatório, que é o que nós adotamos, o misto, quanto a esse sistema pré-processual? Agora nós vamos terminar essa fase da aula e eu volto no próximo vídeo com a resolução das questões acerca do tema. Tranquilo? Um segundo. Pronto, pessoal, chegamos ao final e como eu tinha prometido para vocês, vamos sempre terminar o ponto do edital, que no caso de hoje foram sistemas processuais, com a resolução de questão. Essas questões, minha gente, eu seleciono de concursos públicos anteriores do cargo de delegado de polícia. Geralmente vão ser 2 questões por tema. Essas questões estarão disponíveis no site, no sistema em PDF, os arquivos PDF. Basta vocês baixarem a prova com as questões e acompanhar a discussão que nós vamos fazer aqui. Tranquilo? Vamos lá. Imagino que já estejam aí com o material baixado no site. Eu vou ler para vocês as questões e descer aí os comentários acerca do tema. Beleza? A questão 1. A questão 1 é do concurso de delegado de polícia da Polícia Civil do Estado da Bahia. Meu estado. Sou baiano. Esse concurso ocorreu em 2008. E o enunciado diz o seguinte: sobre sistemas processuais, pode-se afirmar que, primeira alternativa, alternativa A, acusatório prega o respeito incondicional ao contraditório, à publicidade, à imparcialidade, à ampla defesa, bem como distribui a órgãos distintos as funções de acusar, defender e julgar. Perfeito, pessoal. Foi isso que nós vimos. A questão está correta. O nosso sistema é acusatório, marcado aí pelo respeito ao contraditório, à publicidade, à imparcialidade. Correta a questão. Só quero fazer uma observação aqui com vocês. Tem uma frase que a doutrina traz que é interessante. Ela diz o seguinte: nem o processo acusatório desconhece o sigilo, nem o inquisitivo desconhece a publicidade. Isso porque, minha gente, em determinados momentos do processo acusatório, nosso aqui no sistema brasileiro, vai ter o sigilo. Lembra lá das questões onde é possível o processo sigiloso. Estou fazendo essa observação porque a questão, não obstante estar correta, ela traz aqui a questão da publicidade incondicional e eu quero que vocês tenham cuidado com isso. Tá? É possível haver aí questões onde a publicidade é mitigada, mas porém no contexto das outras questões, a alternativa A ela apresenta como a correta. Vamos ver então as demais, porque estão erradas. A alternativa B diz o seguinte: que o sistema processual é inquisitivo, fixa que o contraditório deve sempre ser observado. Errado, né, pessoal? O sistema inquisitivo não tem um contraditório. E aí ela segue: havendo separação de poderes entre a autoridade policial, o juiz e o promotor. Minha gente, nós vimos que o sistema inquisitório, ele concentra as funções. Eu tenho um único órgão concentrando aí as funções de acusar, defender e julgar. Logo, eu não posso aceitar a alternativa B como correta, porque além dela trazer o contraditório, ela diz que é a separação de funções. Tranquilo? A alternativa B, então, está errada. A alternativa C diz que o sistema inquisitivo é o adotado pelo Brasil. Já está errada de cara. Nosso sistema é o sistema acusatório. Então vamos para a alternativa D. Diz que o sistema misto, apesar de ser uma função dos dois outros, beleza, até aí nós vimos que está correto, prescreve que em nenhum momento as garantias constitucionais sejam observadas. Daí porque a doutrina tece severas críticas. Gente, a questão está dizendo que em nenhum momento as garantias constitucionais serão observadas no sistema misto. E não foi isso que nós vimos. Nós vimos que o sistema misto ele comporta uma primeira fase, onde eu tenho um julgador, inquisidor, e uma segunda fase com o sistema acusatório. Nessa segunda fase eu tenho o devido processo legal, com observância, sim, dos direitos fundamentais.
Logo, a alternativa D também está errada. Vamos para a última, pessoal. Acompanhe aí comigo. A alternativa é da primeira questão. O sistema acusatório confere mais poderes e prerrogativas ao Ministério Público do que ao réu, visto como objeto da relação processual. Gente, errado. O sistema acusatório tem uma distribuição de função. As partes eles apresentam em pé de igualdade no processo. Eu não tenho uma acusação mais forte que a defesa, nem vice-versa. Além disso, a questão está dizendo aqui que o réu ele aparece como objeto do processo. E nós vimos que no sistema acusatório o réu ele é sujeito de direitos e não objeto do processo. Beleza? Por esse motivo, a questão 1 aqui do nosso trabalho de hoje, a questão correta, a alternativa correta é a letra A. Lembrando da observação do sigilo, tá, minha gente? O sigilo aí, eu quero que vocês vejam com ressalva, porque apesar de exceção, vai ser possível algumas hipóteses dessa mitigação em relação à publicidade. Beleza? Fechou? Vamos para a segunda questão. A segunda questão foi para o concurso de delegado de polícia do estado de Rondônia, em 2014, mais recente aqui, nossa segunda questão, ela diz o seguinte: assinale a alternativa em que se encontra uma característica do sistema acusatório. Então vamos buscar aqui nas alternativas uma característica do sistema acusatório. Vamos lá. Alternativa A. O julgador é protagonista na busca pela prova. Gente, o sistema acusatório não há concentração das funções. Há uma divisão. Se há uma divisão, vai ter, consequentemente, uma livre valoração da prova. A acusação vai produzir prova, a defesa também vai produzir prova em pé de igualdade. Logo, o julgador não é protagonista, não. Beleza? Divisão de funções, a produção de prova é acusação e defesa. O julgador imparcial vai decidir ao final do processo. Essa é a regra, por isso a questão A está errada. A questão B. As decisões não precisam ser fundamentadas. Erradíssima. Nosso sistema acusatório é um sistema acusatório constitucional e todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Em especial o processo penal, que eu vou trabalhar com a limitação de direitos do cidadão. Questão B, errada também. Vamos lá, minha gente, está acabando. Alternativa C. A atividade probatória é atribuição natural das partes. Perfeito. A produção de prova, ela cabe não ao julgador, ela cabe à acusação e ela cabe também à defesa, que estão aí em igualdade processual. Logo, a alternativa C, ela é nossa alternativa... Eita, caiu aqui. Vamos mudar o pincel. A alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos de vermelho agora. Beleza, pessoal? Vamos ver por que as outras estão erradas. A alternativa D diz o seguinte: as funções de acusar e de julgar são concentradas em uma pessoa. Isso é característica do sistema inquisitório. O sistema inquisitório concentra as funções. No acusatório, não. No acusatório eu tenho o órgão acusador e eu tenho a defesa com outro órgão, não se misturando. Beleza? A alternativa D está errada. E por final, a alternativa E, dizendo que no sistema acusatório as decisões são sempre sigilosas. Já vimos que não. Vige no sistema acusatório a publicidade. Logo, a questão aqui está errada e a alternativa correta é a letra C. Tranquilo, minha gente? Espero que eu tenha ajudado vocês aí na questão dos sistemas processuais, que eu tenha contribuído com o estudo de vocês. Vamos juntos. Pretendo aqui esgotar a parte de processo penal do edital de vocês. Conte comigo, jogue duro nos estudos e fiquem com Deus. Tá? Qualquer coisa, lembre lá das redes sociais. Estou sempre disponível no Facebook e no Instagram. Beleza? Abração, fiquem com Deus e valeu!